A mentoria de hoje foi com uma moça que está noiva. Essa moça está com casamento marcado e ela simplesmente chegou para mim e me disse: eu não amo mais o meu namorado. Olha só o problema que essa moça está vivendo. Ela simplesmente não ama mais o namorado. E aí ela veio me perguntar o seguinte: e agora? O que eu faço? Nós conversamos por um tempo, eu fiz algumas perguntas para ela e no final nós chegamos a uma conclusão. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte: quanto tempo vocês estão juntos? Ela falou comigo: nós estamos juntos há 2 anos e 7 meses. Foi a primeira coisa que eu perguntei. Por quê? Porque eu queria saber de onde é que surge esse amor e ele apaga. Como é que o amor pode surgir e deixar de existir? Eu perguntei para ela também: você acredita que o amor ele é algo que surge e que passa? Você acredita que o amor de verdade é esse tipo de sentimento que acaba? E ela ficou em dúvida, ela falou assim: olha, eu nunca pensei que o amor fosse um sentimento assim, que a gente sente e depois não sente. Mas hoje, na situação que eu sou levado a acreditar que sim, que o amor é muitas vezes como esse sentimento que a gente sente, mas que pode passar. É natural a gente estar vivendo uma situação e aquela situação confrontar o que a gente acredita. O que nós não podemos fazer é permitir que o que a gente acredita seja mudado por causa das circunstâncias pelas quais nós passamos na vida. Se você permitir que as circunstâncias dirijam a sua vida, se você permitir que as circunstâncias dirijam o que você acredita, você vai se ver constantemente tendo que mudar o que você acredita. Você só deve mudar a sua visão sobre algo, a sua crença sobre algo, quando você for provado que você está errado. Aí você deve mudar. No entanto, até que você não seja provado, até que você não tenha provas de que aquilo pode acontecer, continue acreditando naquilo ainda que as circunstâncias digam que não. Por exemplo, Deus existe? Você acredita que ele existe? E se você viver algo parecido como Jó, perder tudo, perder a sua casa, os seus bens, os seus filhos, perder tudo, as circunstâncias vão dizer para você que Deus não existe. E aí? Você vai ser guiado pelas circunstâncias? Ela me disse que não acreditava que o amor surge e acaba. Mas agora, por causa das circunstâncias, por causa do que ela estava vivendo, ela passou a acreditar. Bom, mostrei para ela que as circunstâncias não podem dirigir a nossa vida. Nós precisamos crer em algo e ficar firmes naquilo que a gente crê. A terceira pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte: durante esses 2 anos e 7 meses que vocês estão juntos, você gostava dele? Você sente que o amava? E ela disse: sim, eu sinto que o amava, eu sinto que eu me sentia bem ao lado dele, e eu queria estar perto dele, e por isso nós ficamos juntos durante 2 anos e 7 meses. Eu fiz uma quarta pergunta: o que mudou? Ele mudou? Ele se tornou uma pessoa ruim? Ele começou a te maltratar? O que ele fez que gerou em você o sentimento de não amá-lo mais? Sabe o que ela me respondeu? Ela me disse: não mudou nada. Ele continua a mesma pessoa. Me trata bem do mesmo jeito. Eu me sinto bem próximo a ele. Não mudou nada. Eu só sinto que eu não o amo. Falei: mas você deixou de amá-lo? Você deixou de sentir por ele o que você sentia durante esses 2 anos e 7 meses? Ela disse: não, eu não deixei de sentir, eu continuo sentindo por ele o mesmo sentimento. Aí você percebe como a coisa é complexa, né? A pessoa está ao lado de uma pessoa que ela está há 2 anos e 7 meses junto com ela e agora está perto de se casar, ela está com a data de casamento marcada, tá? Data de casamento marcada, e ela diz que gosta dele do mesmo jeito que gostou durante todo o tempo, mas que não o ama. Nós conversamos um pouco mais e nós chegamos à seguinte conclusão: ela não deixou de amá-lo, é que ela nunca amou. Ela gostava dele, ela gostava da companhia dele, ela gostava da forma como ela era tratada por ele, ela gostava de estar com ele, mas ela gostava de voltar para casa no fim do dia. Ela queria continuar tendo a companhia dele, mas ela não o amava para aceitar passar toda a vida dela ao lado dele. Essa era a grande questão. E ela chegou a uma conclusão que muitos casais precisam chegar. A conclusão de que, poxa, a companhia dessa pessoa é legal,
eu gosto dessa pessoa, eu me sinto bem ao lado dela, mas será que eu a amo a ponto de me casar com ela e tomar a decisão de dividir com ela toda a minha vida? É uma conclusão difícil, é uma resposta difícil de você ter, de você alcançar. No entanto, é uma resposta importantíssima. Você não pode seguir em direção ao casamento com alguém porque você gosta da forma como aquela pessoa te trata, porque você gosta de estar com ela, porque você se sente bem ao lado dela. Não, você precisa levar em consideração que vocês, ao se casarem, vocês não vão mais dividir um pouco tempo juntos. Vocês não vão ficar mais juntos por um momento do dia. Vocês vão ter que dividir o mesmo teto, a mesma casa, o mesmo banheiro. Vocês vão dividir as necessidades da vida de vocês. E aí é importante considerar se o amor de vocês, se o sentimento que vocês nutrem um pelo outro amadureceu ao ponto de vocês tomarem essa decisão. Ou se vocês apenas gostam da companhia um do outro, mas ainda não sentem que devem se casar um com o outro. Ou sentem que a pessoa é até legal para ser namorado, mas não serve para ser marido. A pessoa é até legal para ser namorada, mas não serve para ser esposa. Nós não podemos seguir em direção ao casamento sem descobrir a resposta para essa pergunta. Qual pergunta? Eu quero estar casado com ele, eu quero estar casado com ela, eu quero dividir toda a minha vida com essa pessoa. O casamento não é uma aventura, o casamento não é um test drive, o casamento não é algo que eu experimento para ver se vai dar certo. O casamento é algo que eu planejo, me preparo para ele e só assumo o compromisso de me dirigir ao altar e me casar quando eu tenho convicção de que eu encontrei a pessoa com quem eu quero dividir não apenas um momento do meu dia, mas quando eu quero dividir toda a minha vida, eu quero passar toda a minha vida ao lado dessa pessoa. Caso contrário, nós vamos nos casar na empolgação, vamos nos casar porque nos sentimos bem ao lado de alguém, porque gostamos daquela pessoa, porque aquela pessoa nos trata bem, mas nós vamos descobrir dentro do casamento que a pessoa era uma boa namorada, era um bom namorado, mas ela não serve para ser marido, não serve para ser esposa, não serve para ser alguém com quem eu vou dividir todos os meus dias. E aí, depois de conversar, eu perguntei para ela se era essa mesmo a conclusão, se ela havia entendido mesmo que ela, durante todo esse tempo que eles ficaram juntos, durante 2 anos e 7 meses, se ela havia entendido durante a nossa conversa que durante esses 2 anos e 7 meses ela gostava dele, mas o sentimento não amadureceu ao ponto de o gostar se transformar no desejo de eu não apenas mais gosto de você como eu quero dividir todos os meus dias com você. Eu não apenas mais gosto de você como eu quero ter filhos com você. Eu não apenas mais gosto de você como eu quero construir um futuro com você. E ela me disse sim, eu cheguei a essa conclusão porque tem 2 anos e 7 meses que nós estamos juntos, eu me sinto bem ao lado dele, eu gosto dele, e nós nos damos bem. Mas falta algo que me faça sentir assim, é essa pessoa. Me falta algo. E sabe, eu percebi na conversa dela que ela não era aquela pessoa que estava indecisa no sentido de, poxa, eu vou me casar e agora, estou certo, estou errado de fazer isso. Sabe, porque tem pessoas que naturalmente, quando estão para se casar, elas ficam em dúvida. E não era esse o caso dela, não havia dúvida nela. Ela não estava ali titubeando assim, caso ou não me caso. Ela estava ali dizendo assim, poxa, eu gosto dele, mas eu não gosto dele ao ponto de me casar com ele e dividir a minha vida. Estava sendo muito claro, essa era a situação. Não havia outra situação ali, não havia aquela situação tipo assim, eu tenho que ajudar essa pessoa a tratar essa dúvida aqui, porque se a gente tratar essa dúvida, se a gente tratar essa insegurança, ela vai decidir se casar com ele. Eu não poderia tratá-la desse jeito, porque se eu tratasse ela tentando mostrar para ela que aquilo era uma insegurança, eu poderia fazer com que ela acreditasse que estava tudo bem, que ela poderia se casar com aquele cara, que depois tudo se resolveria. E não é assim que as coisas devem ser resolvidas. As coisas devem ser resolvidas assim. Você gosta dele? Gosto. Mas você o ama? Não amo. Então pronto, por que você vai se casar com alguém que você não ama? Por que você vai se casar com alguém que hoje já é uma dúvida para você? Hoje, quando vocês estão no início de construir algo, já é uma dúvida. Imagina amanhã, quando vocês estiverem casados. Imagina amanhã, quando vocês passarem pelo primeiro problema. Nós que aconselhamos, nós que ajudamos as pessoas a tomar decisões, não podemos tratar
todas as pessoas como se fosse uma única pessoa. Cada pessoa é um ser, cada pessoa é um indivíduo. E existem pessoas que ficam em dúvida, existem pessoas que ficam inseguras, mas existem pessoas que descobrem que não amam ao ponto de se casarem. E neste caso nós devemos dizer para elas, se você não ama ao ponto de se casar, não se case, porque você vai viver a experiência de se casar com alguém com quem você já está em dúvida, e quando o casamento passar por problemas lá na frente, e certamente vai passar porque não existe casamento que não enfrenta tempestades e dias de lutas, as provações vêm, e quando essas provações vierem, ao invés de servir para unir você à pessoa, ao invés de servir para fazer com que você se agarre a ela, com que o sentimento de vocês cresça ainda mais, com que vocês saiam mais fortes, vai fazer com que você tenha mais dúvida e fazer com que você acredite que lá atrás, quando você pensou que não deveria se casar porque você não amava, você estava certa e você errou ao ter se casado com ele, por isso agora você precisa se divorciar dessa pessoa. É por isso que muitos casamentos terminam em divórcio, porque lá atrás as pessoas sentiram, poxa, até gosto dele, mas eu não gosto para casar, eu não o amo para casar, eu não a amo para casar, mas elas decidiram se aventurar. E se aventurando, elas amargam a tristeza de terem tomado a decisão errada e agora precisam tomar outra decisão. Fazer o que nunca deveria ter acontecido, dar certo, ou seja, fazer o casamento com alguém com quem ela não deveria ter se casado dar certo, porque como cristãos, após termos tomado a decisão de nos casar, nós assumimos o compromisso diante de Deus de fazer aquilo dar certo, né? Então já que você se casou, agora faça dar certo. Ou declinar da decisão dela de se casar e cometer o pecado do divórcio. Então, nós temos situações difíceis por causa de uma coisa que não foi tratada no passado. Então, essa moça saiu da nossa mentoria hoje, decidida a procurar o noivo e dizer para ele, eu gosto muito de você, você é uma excelente pessoa, eu sinto que você me trata muito bem, eu sinto que qualquer mulher seria feliz demais ao seu lado. Mas, infelizmente, eu não me sinto preparada para me casar com você. Portanto, eu prefiro que a gente se afaste, que a gente termine o nosso relacionamento aqui. Porque eu sinto que, apesar de você ser essa pessoa muito boa, nós não devemos dar um passo em direção ao casamento, porque mais adiante nós podemos descobrir que nós cometemos um erro. Complicado, né? Muito complicado. Talvez você que está aí teria um outro conselho para dar para essa pessoa. Eu não aconselho ninguém a se casar na dúvida. Eu não aconselho ninguém a seguir em direção ao casamento sem antes ter certeza de que está tomando a decisão correta. Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, prefira amargar um relacionamento rompido, um namoro e um noivado rompido, do que um divórcio lá na frente. Para você ficar sabendo um pouco mais sobre a nossa mentoria para casais, basta você procurar a gente no WhatsApp 33 98881 1677. Você quer ir receber uma mentoria, quer marcar um momento aí para a gente poder conversar, para eu ouvir a sua história, para eu poder te aconselhar, chama a gente no WhatsApp, a nossa agenda está aberta, essa foi a nossa primeira mentoria do ano e nós estamos aí preparados para poder aconselhar você, aconselhar o seu relacionamento e fazer com que você tome decisões aí pautadas em princípios cristãos. Deus abençoe você, um forte abraço e até mais!